Está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar, onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube, Robson Carvalho, e pode nos achar também pelo Robson Cidadão e faz a sua inscrição. E ainda chegando aos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas e Maranhão, através da Band. No programa de hoje, vamos conversar com o professor Jairo Nicolau. O professor Jairo Nicolau é professor atualmente da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, autor de diversos livros e, dentre eles, vamos falar sobre o mais recente. Vamos conversar com o professor Jairo Nicolau a respeito do livro O Brasil Dobrou à Direita, a radiografia da eleição de Bolsonaro. Professor Jairo Nicolau, seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Salve, Robson. Obrigado pelo convite para essa conversa. Prazer tê-lo conosco, professor. Obrigado por ter atendido o nosso convite. E eu inicio com a pergunta que diz respeito ao próprio tema. O Brasil virou à direita ou à extrema-direita? Eu acho mais correto falar à direita, né? Quando a gente fala que virou à direita, tem todos os tons de direita, vamos dizer assim, nessa virada, né? O Brasil vinha sendo governado, pelo menos desde 94, por governos, coalizões de centro, como foi o caso do Fernando Henrique, com uma parte da centro-direita, né? Depois tivemos uma era do PT, 4 vitórias a presidente, um partido de esquerda com apoio de partidos de centro e de direita. Oscilou mais para centro, para a esquerda, né? E com a vitória do Bolsonaro, nós temos claramente uma virada à direita e entre todos os presidentes, o que eu vou falar é óbvio, né? O Bolsonaro é o mais conservador, é o que está no extremo mais direitista de todos os que nós tivemos, desde a redemocratização, pelo menos, né? Então, nesse sentido, dobrar à direita, quando a gente está na estrada e resolve dar seta para entrar à direita, a gente pode dobrar à direita e parar o carro logo um pouquinho depois, ou pode ir lá para longe. Talvez a dobrada com o Bolsonaro Brasil foi para longe, né, professor? foi para longe de onde estava vindo. Ou seja, a dobrada significou uma ida assim, bem longa, bem distante no caminho. Acho que essa talvez seja a melhor imagem para a gente. Quando veio o título, a ideia de colocar esse título, tinha esse sentido. Não que que o Brasil passou do nada para a extrema-direita. É que ele, em vários sentidos, né, os valores, a preferência pelo Bolsonaro, mas também não foi só o Bolsonaro. Em 2018 foram os candidatos do PSL, foram candidatos conservadores nos centros, os 3 maiores estados do Brasil. Então, acho que a virada à direita foi generalizada em 2018, né? Sem dúvida. E acredito que no decorrer da entrevista vamos detalhar mais um aspecto que foi, por exemplo, a eleição do Joe Biden nos Estados Unidos, né? Se isso vai provocar algum efeito, né? Porque a eleição anterior do Trump ajudou, digamos assim, ou colaborou com a criação desse clima que fez com que nós tivéssemos esse resultado aqui no Brasil. E quando a gente observa já as eleições de 2018, por exemplo, apesar do péssimo resultado dos candidatos bolsonaristas em todo o Brasil, para prefeito e para vereador, nós tivemos claramente a proliferação de candidatos que disputavam entre si, que brigavam para querer dizer que era o candidato de Bolsonaro, ou esse candidato identificado com o conservadorismo e com a extrema-direita, né? Talvez por isso a gente ainda esteja com esse azimuth sofrendo o efeito dessa virada à direita, né? Como o professor disse, mais para a extrema-direita ou mesmo da direita para o centro, né? O que a gente não pode confundir, assim, o Brasil é um país conservador, né? Se a gente olhar para a Câmara dos Deputados, e ela eu acho que é um bom termômetro do Brasil, ela é uma boa amostra, é um bom espelho do Brasil. A Câmara dos Deputados, ela sempre foi majoritariamente conservadora. Desde a redemocratização, a maioria dos deputados e senadores, né, a Câmara e o Senado também, os senadores a mesma coisa,
são políticos de partidos do espectro centro-direita. A esquerda, na Câmara, por exemplo, nunca ultrapassou, somar os deputados de todas as legendas, e com boa vontade, né, colocando, sei lá, o PDT, a esquerda, e às vezes as bancadas do PDT foram mais conservadoras, mas juntando todos os deputados dos partidos que se autodefinem como de esquerda, a gente nunca ultrapassou 25% da Câmara. Então, o Brasil é um país de centro-direita, digamos assim, majoritariamente. A gente vê nessas eleições municipais, contem a quantidade de vereadores que os partidos de esquerda elegeram, contem os candidatos a prefeito, a mesma coisa. Agora, o fato do país ser conservador, nós conseguimos, digamos, nas 2 últimas décadas, antes da vitória do Bolsonaro, uma combinação curiosa, presidentes um pouco mais progressistas, aliando-se com uma parte desse Brasil mais conservador para governar o país. Foi com Fernando Henrique, Lula e Dilma. Né? Cada um desses presidentes, né, tem características diferentes nas suas preferências, mais à esquerda, certamente a Dilma, mais à direita, o Fernando Henrique, mas no campo global dos valores, da identificação com programas sociais, com identificação com valores democráticos, ninguém tem dúvida de colocar esses 3 no mesmo campo. Quer dizer, essa aliança E cada um construiu ao seu modo uma espécie de pacto, né, que tentava justamente, conciliar essas forças e tendências diferenciadas no Brasil, como também dentro das casas da Câmara e do Senado, né? justamente, eu acho que o que acontece com o Bolsonaro é que o Brasil mais conservador encontrou um candidato como nunca havia tido em eleições presidenciais anteriores. E uma parte do centro acabou se descolando do Bolsonaro. É muito interessante, eu mostro aí no livro, uma coisa que só disse isso porque as pessoas já esqueceram, apesar do tempo ser tão próximo, que os principais partidos do Centrão, na época, né, que chamavam, que o Centrão é um grupo de partidos que muda, o grupo muda, o nome fica o mesmo, um rótulo, mas ali embaixo tem legendas diferentes. O Centrão de 2018, em julho de 2018, né, entre esses partidos estava o PSD do Kassab, o Democratas, o PTB, o PP, essas legendas, eles se reuniram e tomaram uma decisão. Eles preferiram apostar na candidatura do Alckmin. E o Bolsonaro, quando venceu, ele venceu solitariamente, né? Ele só teve o apoio de um pequeno partido desses nanicos, aí pouco relevante, e o PRTB do vice, né? E só. Então, o Bolsonaro, ele não só cultivou esse Brasil mais conservador, como ele também se afastou, porque ele podia ter feito as duas coisas, digamos. No primeiro turno, ele cultiva esse Brasil mais conservador, mais reacionário, e no segundo, ele joga um pouco a ponte para os setores mais moderados do país, sei lá. Ele não fez isso. Né? Pelo contrário, ele no segundo turno radicalizou mais ainda as suas posições extremas. Mesmo assim, venceu. Eu acho que ele estava tão seguro da vitória, a vitória estava tão delineada, tão definida para ele, que ele preferiu fazer esse caminho arriscado, né? Quer dizer, o que a gente aprende é que um candidato que já domina um campo político, ele não vai ficar na campanha, né, tentando, como a gente costuma brincar, converter os que já estão convertidos. Quer dizer, para que então, se ele podia conquistar um eleitor mais moderado, ele continuou enfatizando uma campanha dura, agressiva, extremista? Porque estava dando certo, acho que o Brasil ali estava muito polarizado. Então, em linhas gerais, eu acho que o Bolsonaro ele quebra um padrão, né, de olhar para esse Brasil mais moderado, pragmático, e independente de onde você vem no campo ideológico, você de alguma maneira joga uma ponte para esse Brasil mais moderado. E o Bolsonaro não jogou, né? E como deu certo, ele ficou mais ainda empolgado com essa tática. E praticamente no primeiro ano e meio de governo, ele governou assim.
Ele governou para os seus, né? Para os Radicalizando cada vez mais, né? radicalizando. Com ameaça às instituições democráticas, né? Justamente. Ah, deu Congresso, certo. o Supremo, né? Não havia nenhum freio. Os freios de contrapeso da República não estavam sendo acionados, não estavam funcionando, até que chegou o momento que acabou fazendo a aliança com o tão condenado por ele e por seus filhos com o Centrão, que traz esse braço conservador à direita, como também coronéis e oligarquias da região do Nordeste, né, e do Brasil inteiro, os grupos políticos familiares mais tradicionais acabam embarcando no governo. Aqueles que não entraram no primeiro momento, apesar de terem caminhado junto com o impeachment de Dilma, mas que depois encontraram essa brecha para entrar no governo de Bolsonaro. Justamente, justamente. Quer dizer, tem um segmento da elite política brasileira, das lideranças partidárias, que, digamos, a razão de ser dessas figuras e dessas legendas é estar no governo, porque no governo eles extraem, digamos, as benesses para as suas bases. A razão de ser, vou dar um exemplo, o Partido Trabalhista Brasileiro, do Roberto Jefferson. Ele nunca foi um partido grande nacionalmente, ele sempre contou com poucos deputados. Mas qual é a razão de ser do PTB? Agora mudou um pouco, o PTB praticamente desapareceu do cenário nacional, mas durante muito tempo eles deram apoio, né, ao PT, deram apoio ao Fernando Henrique, mas a razão de ser dessa legenda é ocupar um posto de trabalho, colocar os Cortou aliados um pouco, no professor, a razão poder, de... Professor, conseguir cortou um recursos para as pouquinho. bases. Cortou um pouquinho, professor. A razão de ser dessa legenda é o quê que cortou na hora que o senhor falou? Colocar os seus quadros no poder e, Hum. com isso, tirar benefícios. Então, seja o benefício de você ter centenas de quadros, sei lá, nos Correios, no Ministério do Trabalho, ou apoiar o governo e ter benesses para as suas bases eleitorais, ou seja, emenda do orçamento, obras. Eu não estou falando nada que não seja, isso não é ilegal, viu? Novidade. Nem Não, novidade. isso não é ilegal. Você querer fazer uma política de clientela, querer patronagem, você colocar seus quadros no governo, não é ilegal. Não estou falando que o partido está descumprindo a Constituição, é um partido corrupto. Não, nada disso. Ele simplesmente é um partido pragmático. Então, como a gente tem um grupo grande de políticos e partidos com essa inclinação, eles ficam esperando a sinalização do presidente, do governante. E o Bolsonaro não deu, 1 ano e meio não dava. Agora deu. Então eles estão indo com muita sede, né, ao pote, ou seja, indicando quadros para ocupar as secretarias, os cargos de segundo e terceiro escalão, enfim, a ocupação da máquina por cargos que não estavam disponíveis para eles, né? Porque quando eu falo que a razão de ser é o governo, todo mundo vai falar, mas isso não é de todo partido? Claro, em última instância todo mundo quer chegar no poder. Mas a diferença é que alguns políticos e alguns partidos se orientam um pouco por certas ideologias. A gente viu, por exemplo, o DEM, né? O DEM ficou ao longo dos 14 anos do governo do PT fora. Para bem ou para mal, não estou dizendo que eles fizeram certo, são mal. Não, eles preferiram, como o PT e o PCdoB, quando estavam no governo Fernando Henrique, ficaram de fora. Enfim, por razões ideológicas. Provavelmente você vai Já não encontrar é lá o um caso do PMDB, do PSDB, não é? Não, esses sempre Partidos estão. que ficam ali pendulando entre as esferas de poder, seja ela de extrema direita ou extrema esquerda, onde estiver, eles estarão ali. Professor Jair Nicolau, e quando nós pensamos nesse seu novo livro, que é O Brasil Dobrou à Direita, uma radiografia da eleição de Bolsonaro, quais são, digamos assim, os 4 principais componentes que a gente enxerga nessa radiografia quando a gente está diante dela, que fez com que o Bolsonaro fosse eleito? Bem, vou falar assim de cabeça, os 4, né? Algumas são conhecidas e hoje outras eu acho que
que eu consegui encontrar nessa pesquisa para o livro, né? Algo, por exemplo, uma que é conhecida, mas que eu acho que é importante, é que o apoio ao Bolsonaro foi, sobretudo, um apoio masculino, né? Se o Brasil fosse um país de homens, o Bolsonaro já teria sido eleito no primeiro turno. Agora, se o Brasil fosse um país de mulheres, a eleição seria muito apertada. Ou seja, o Bolsonaro venceu por pouca margem entre as mulheres e garantiu, digamos, um apoio maior entre as mulheres mais velhas. Perdeu entre as mulheres mais novas. Acho que esse componente do gênero do eleitor e do apoio foi muito importante para entender o que aconteceu em 2018. O segundo componente também já bem explorado, é a religião, não é? Quer dizer, o Bolsonaro também venceu entre os católicos, mas por uma diferença assim, pequena, ou seja, ele foi melhor entre os católicos do que o Haddad no segundo turno, mas a grande diferença é o apoio que o Bolsonaro conquistou no segundo turno entre os evangélicos. Eu sei, todo mundo que estuda isso sabe, é que o que a gente fala genericamente de evangélicos, a gente está falando, não é uma igreja católica, são centenas, milhares de denominações diferentes, com visões diferentes, e é até perigoso, né, falar os evangélicos como se fosse um bloco. A gente que estuda sabe que há uma gradação muito grande de ideologias, de concepções da vida, do mundo, do que a gente chama da cosmologia religiosa, são muito diferentes. Mas se a gente pegar todos os eleitores que se autodefinem evangélicos, o Bolsonaro é cada 10, não é? E isso nunca havia acontecido um grupo religioso no Brasil se concentrar tanto numa candidatura quanto se concentrou com Bolsonaro. Sei lá, Dilma, a gente pegar a Dilma em 2014, era mais ou menos metade a metade. Metade dos evangélicos votaram na Dilma, metade no Aécio. E olhando para trás, havia assim um certo equilíbrio. Dessa vez, o que a gente assistiu foi uma grande concentração de apoio no Bolsonaro. Acho que esse é um segundo aspecto importante. O terceiro aspecto tem a ver com as cidades, né? A gente está falando primeiro dos eleitores, agora das cidades. O Bolsonaro teve um grande apoio nas grandes cidades, né? Assim, ele foi um fenômeno eleitoral urbano, metropolitano, mais do que qualquer candidato do campo não progressista, não de esquerda antes dele. Para você ter uma ideia, assim, a votação do Bolsonaro parece muito com a do Lula, né? Ou seja, o Lula em 2002, Lula de 2002. O Lula, quando ganhou pela primeira vez, ele ganhou expressivamente, com grande votação nos grandes centros urbanos, nas regiões metropolitanas do Brasil. E quando a gente ia para as cidades menores, ele ia encolhendo percentualmente sua votação. E o Bolsonaro tem o mesmo padrão, né? Com a diferença que o sucesso... Nesse caso agora, professor, há um aspecto interessante a se destacar que, pela forte influência de fake news nas eleições, pela forte influência, mais do que nunca, da internet, né, das redes e mídias sociais, percebe-se que houve, né, que mais foi que se utilizou disso, né, foi o próprio Bolsonaro, percebe-se que onde mais havia uma população com internet, com acesso à internet, redes e mídias sociais, ele teve maior votação. Onde menos existia esse acesso à internet e redes de mídias sociais, ele foi menos votado, ou seja, as pessoas foram menos afetadas por essa forma de fazer política. Justamente, na verdade, a gente tem uma justaposição, como a gente gosta de dizer, né? Então, por exemplo, o Haddad foi muito votado nas pequenas cidades, sobretudo pequenas cidades do Nordeste, onde não chega sinal de 3G, onde tem o uso das redes sociais é menor, onde tem mais eleitores com baixa escolaridade. É difícil saber o que explica. Uma coisa vai se reforçando a outra. Onde tem mais católico do Brasil é a região Nordeste, né? Então, por outro lado, o Bolsonaro foi o candidato metropolitano, das pessoas que usam as redes sociais, que estão o dia inteiro trocando mensagens e foram mais influenciados pelas mensagens, sejam as fake news, sejam as notícias normais. Para ser justo, teve muita fake news, mas teve muita news, né? Bolsonaro usou bem
para além das notícias falsas, dos seus apoiadores e tal, ele usou muito bem as redes sociais. Naquela eleição foi uma surpresa para a oposição, a competência com que eles souberam usar, eles, né, o grupo bolsonarista, soube usar as redes sociais. Né? Então, quando a gente fala de região metropolitana, voto urbano, isso tudo tem que ser levado em conta. São eleitores de mais alta escolaridade, de média escolaridade, sobretudo. Isso é importante destacar. O Bolsonaro teve uma grande votação entre os eleitores de escolaridade média, tirando, digamos assim, esse nicho que era do PT. Quer dizer, desde 2002 até 2014, em todas as eleições presidenciais, quem ganhava nos eleitores de escolaridade média era o PT. Quer dizer, pela primeira vez o PT perdeu embaixo, os eleitores de escolaridade baixa, e perdeu entre os eleitores de escolaridade média. Digamos assim, o Bolsonaro foi lá embaixo também do Brasil. Né? Não no Nordeste, mas se a gente pegar os pobres e os menos escolarizados da região sudeste e sul do Brasil, Bolsonaro ganha fácil. Né? Então tem essa dimensão do Nordeste que ficou ainda como uma dimensão importante de resistência, digamos assim, da oposição a essa onda que foi o Bolsonaro. Então são, em linhas gerais, são essas E o alguns dos quarto detalhes. ponto? O quarto. O quarto tem a ver com a virada em São Paulo e a virada em São Paulo não, a virada em Minas e no Rio. Porque o que acontecia? As vitórias do PT nas 4 eleições anteriores se davam muito grande voz, mas Se também davam, o professor, fato de você houve garantir. uma pequena Oi? falha técnica agora. As viradas se davam muito, aí nessa hora falhou. Tá bem. Em função do desempenho do PT no Nordeste, ou seja, o PT saía com milhões de votos à frente no Nordeste. Só na Bahia o PT abria 3, 4 milhões de votos. E vamos lembrar que é uma eleição nacional. Você pega o voto dos estados e soma para a apuração nacional. Não é que nem a eleição de domingo agora, em que a gente contou o voto em cada cidadezinha brasileira. Quer dizer, aí você vai juntando os votos. O Bolsonaro saía com o PT saía com uma votação expressiva e depois ainda garantia Minas, mais milhares, milhões de votos em Minas e Rio de Janeiro. Foi assim. O que aconteceu dessa vez? O Nordeste se comportou mais ou menos parecido. O Haddad teve uma votação muito boa no Nordeste. Assim, sem o PT estar no governo, sem ele ser do Nordeste, o Haddad teve a mesma votação do que o Lula teve em 2006. Quer dizer, a votação dele foi muito expressiva no Nordeste. Mas a virada, e esse que eu destacaria como quarto ponto, a virada do Bolsonaro no Rio, onde ele praticamente abre mais de 1 milhão de votos à frente do Haddad, ou seja, áreas que eram tradicionalmente votavam no PT passaram a votar no Bolsonaro, e em Minas também. Né? Lembra que nem o Aécio em 2014 havia conseguido vencer o PT, perdeu nos 2 turnos em Minas, que era o estado que ele havia governado. A força do PT era enorme. E dessa vez o Bolsonaro foi lá e conseguiu virar Minas também. Então, quer dizer, só Minas, Rio e também São Paulo, onde o PSDB já vinha com uma votação alta e ele manteve, compensaram a derrota no Nordeste. E aí entrou o Sul, entrou o Sudeste, entrou o Centro-Oeste, o Norte, tudo impulsionando o Bolsonaro para cima. Então são esses 4 aspectos, né, que eu chamei a atenção. Estão nesse livro que é O Brasil Dobrou à Direita, uma radiografia da eleição de Bolsonaro. Professor Jairo Nicolau, e uma questão que todo mundo se faz nesse momento, uma questão mais de futurologia, né? É a respeito dessa mexida no quadro mundial, né? Há uma expressiva mexida a partir da eleição nos Estados Unidos, onde está confirmada a eleição de Joe Biden contra Donald Trump, que já havia perdido, aliás, no voto, mas foi eleito presidente por causa do colégio eleitoral dos Estados Unidos. E agora perdeu a segunda vez com mais do que o dobro de votos. Chegou próximo, se não me falha a memória, de 5 milhões de votos a mais
do candidato Joe Biden em relação a Donald Trump. Consequências outras para o Brasil e para o mundo, né, extra-política, dá margem para outras entrevistas. Mas, do ponto de vista político, o professor acredita que há elementos que dá para a gente perceber alguma tendência de volta, digamos assim, ou de se afastar da extrema-direita, países como os Estados Unidos, como foi o caso da Hungria, das Filipinas e alguns outros que surfaram nessa onda, e o próprio Brasil? Veja lá, é claro que Trump, né, como presidente de uma economia, país mais importante, né, entre as democracias, né, ter perdido a vitória foi sinalizou de uma maneira muito positiva para as oposições aos governantes que se afastaram, digamos, do centro ou que têm inspiração antidemocrática, né, nos países que você citou, mas outros partidos, por exemplo, a Frente Nacional na França, a extrema-direita está organizada em muitos países. A ausência de uma liderança como Trump no cenário internacional acho que enfraquece muito esses movimentos, né? E no caso específico do governo... Inclusive, professor, abrindo parênteses aqui, vale a pena a gente destacar que foi a derrota não só de um candidato, mas independente da questão de direita ou esquerda, ou de extrema-direita ou extrema-esquerda, me parece que houve a derrota de um modelo, de uma forma de fazer política, né, baseado num divisionismo muito forte, no radicalismo, no ódio, e numa série de coisas que, no meu entender, fez mal ao mundo, né? Sem dúvida, não tenho dúvida disso. Acho que o grande problema não é conservador e governos mais progressistas ou menos, né? Eu acho que o que a gente aprendeu desde o final da Segunda Guerra, à medida que as democracias de massa se consolidaram mundo afora, é que nós temos uma alternância de governos, né? Governos todos democráticos, ou seja, perdi a eleição, vou embora. Ganhei, governo, perdi, espero minha próxima volta. Todos os partidos numa democracia tem que se comportar assim, entendeu? Perdeu, não adianta recorrer a perder o campeonato, vamos esperar começar do ano que vem, perdemos a final, acabou. Então, e esses governantes que você faz referência, eles não em todo momento, não todos, mas há um flerte com uma ideia de que rupturas institucionais, quebras da ordem democrática podem ser uma alternativa. E eu acho que isso que assustou o mundo. O que assustou o mundo não é que, não só as políticas negacionistas e absurdas em alguns aspectos que o Trump defendia, né? Particularmente agora na pandemia, assim, e o que está custando muitas vidas aos americanos, né? Mas, para além disso, acho que o grande temor era a atitude dele diante de uma certa moderação em relação às outras instituições, o afronta praticamente diário ao jornalismo independente, as mentiras, enfim, isso foi tudo já bem levantado aí pelos estudiosos. Acho que esse era o risco. Sem o Trump, eu acho que o governo Bolsonaro vai ter que fazer um tipo de alinhamento, porque alinhamento aos Estados Unidos, em termos econômicos, em termos geopolíticos, era automático, e mudou o governo, eu não sei como é que fica isso. Agora, perder um aliado desse digamos, em um mês, menos de um mês, em poucos dias, Bolsonaro perdeu um grande aliado internacional e teve uma votação, os seus aliados locais tiveram uma votação pífia, ou seja, ele encolheu, ele diminuiu muito, é como o relógio tivesse dado uma acelerada para ele, né? Assim, a degradação do governo dele. Isso não quer dizer que ele não seja um candidato competitivo, não quer dizer que ele vai acabar o seu governo, que ele
não é nada disso. Estamos falando só do que aconteceu nos últimos dias. Eu acho que esses últimos dias foram ruins para o Bolsonaro, né? Sem dúvida, Inclusive, muito ruins. inclusive uma clara derrota de Bolsonaro nas urnas em relação a prefeitos e vereadores apoiados por ele. E me parece que parcela do povo brasileiro está começando a refletir sobre a possibilidade de, quem sabe, dar uma nova chance à esquerda ou mesmo a grupos de centro-esquerda, né? Se não os mais tradicionais, novas lideranças que podem estar emergindo, né? E tem sinalizações como, por exemplo, a de São Paulo, né? Nós temos no segundo turno Covas e Guilherme Boulos, né? O PSOL, com o caso lá de Porto Alegre também, né? Com a Manuela Dávila do PCdoB, e por aí vai em outras cidades também, em algumas já consolidadas, em outras determinados candidatos chegando no segundo turno, né? Então, isso pode fazer com que a gente afirme, professor, que está acesa pelo menos uma luz amarela para o presidente Bolsonaro? Eu acho que sim, eu acho que sim. Claro que estando no governo, não é? Ou seja, um presidente que vai a teste das urnas numa eleição que tem um caráter plebiscitário, ou seja, gosto do governo, prefiro continuar com ele, apesar dele não ser perfeito, eu estou com ele. Quer dizer, a gente tem que lembrar que todos os presidentes eleitos, na era da reeleição, conseguiram se manter, né? O Fernando Henrique mudou a regra no meio do seu mandato, ele permaneceu. A mesma coisa aconteceu com o Lula e com a Dilma. Então há uma vantagem clara como um time que estivesse jogando em casa, final, né? É decisivo? Até agora, né, nós não sabemos, são só 3 campeonatos e os 3 times que foram à final jogando em casa ganharam. Mas que isso tem muitos prefeitos, por exemplo, o prefeito do Rio, está jogando em casa e provavelmente vai sofrer uma derrota humilhante no Rio de Janeiro. Então, agora, o Bolsonaro já estava num processo de inflexão, né, de moderação. O seu discurso é difícil, porque ali ele se controla, mas ele perde a linha. Mas tirando o discurso, ele fez ele mudou as suas atitudes em relação ao Supremo, ele buscou uma parte do Centrão para negociar. Então, eu acho que daqui para frente o Bolsonaro vai ficar mais parecido com os políticos que ele sempre rejeitou. Ou seja, ele vai voltar a ser um politicão antigo. Ele vai ter que negociar, ele vai até para pensar no futuro E, aliás, dele, já né? começou a fazer isso, né? Com o Centrão dentro do seu próprio governo, né? O Centrão, ele levou para dentro do governo antes Antes, dessas últimas semanas de notícias ruins. Eu acho que 2021, com o agravamento da crise econômica, ele vai provavelmente precisar muito mais de um apoio parlamentar sólido, e para isso ele vai ter que entregar, né, parte do seu governo para políticos que ele rejeitava muito. Acho que é a alternativa que lhe resta para tentar chegar em 2022 minimamente competitivo. Eu acho que ele é competitivo porque ele tem uma parte do eleitorado brasileiro que aprova o seu governo, que avaliam positivamente o seu governo e dá a ele um piso que o torna um candidato já competitivo numa eleição presidencial. Mas para ser vitorioso, ele precisa de mais. E o cenário último não tem sido muito favorável a ele. sem dúvida. Professor Jair Nicolau, chegando próximo ao fim dessa nossa entrevista, eu gostaria de saber, né, que além de falar sobre o seu livro, estamos fazendo uma análise de conjuntura, né? Eu gostaria de conhecer a sua análise, o ponto de vista que porventura tem o professor. Se a gente olhar para o quadro, apesar de não ter definido ainda 2020, mas se a gente olhar para 2022, quais seriam hoje as lideranças nacionais mais competitivas que teriam chance de entrar numa disputa frente ao próprio Bolsonaro e outros elementos políticos do seu conjunto? O que a gente aprende, né, assim, olhando as eleições anteriores, é que
os candidatos mais ou menos vão se impondo na cena política. Então, mesmo que a gente conheça políticos promissores, jovens, que apareceram agora nessa eleição, sei lá eu acho que o quadro vai se convergindo para alguns nomes, sem prejuízo que apareça uma surpresa, o partido resolva apostar numa liderança da sociedade civil. Por exemplo, o Boulos foi isso na campanha presidencial, né? Ele foi uma aposta do PSOL naquela eleição, encontrar alguém da sociedade civil que se filiou ao partido e disputou a eleição presidencial. Naquela eleição ele não foi muito bem, mas ele despontou como uma liderança importante nacionalmente. Quer dizer, nós temos praticamente 1 ano e meio para fazer com que essa liderança apareça. Por enquanto, eu não vejo assim, fora dos nomes mais falados, alguém com esse potencial aparecer. Mas é isso, a surpresa acontece de onde a gente não espera, senão o termo surpresa não existia, né? Então, não dá para saber. Quem você considera sendo esses nomes mais falados? Os nomes mais falados, eu acho a esquerda tem o governador do Maranhão, claro, obviamente, Flávio Dino. Tem o Ciro, que apesar de ter prometido que se perdesse em 2018, ele nunca mais seria candidato. Eu lembro dele ter falado isso mais uma vez. Ele é candidatíssimo, né? Está se comportando como tal. Eu acho que o sonho dele é ser presidente. Ele vai tentar a quarta oportunidade, quarta vez, né? Com uma aliança provavelmente com o PSB. Tiveram juntos em muitas cidades do Brasil, estão num processo de aproximação. Então, acho que contra o Flávio Dino tem o fato de ele ser de um partido pequeno, de esquerda, com pouco enraizamento nacional, e como carrega comunismo no nome, Partido Comunista do Brasil, isso de uma vitória presidencial é sempre uma coisa que dificulta. Eventualmente ele troca de legenda, mas ele sai com o nome. Quando você falou com o nome de Partido Comunista do Brasil, né, nessa hora houve uma pequena falha na internet. Tá bem, não, é isso. Eu acho que um candidato hoje que num país que se polarizou tanto quanto o anticomunismo, o antipetismo, ainda há segmentos. Um candidato, não é o fato do PCdoB carregar o comunismo no nome, é também o fato do PCdoB ser um partido muito pequenininho. O partido ele teve menos de 1,5% dos votos, não conseguiu chegar à cláusula mínima de votos em 2018. É um partido que agora, nas eleições municipais, foi muito mal, com exceção do Maranhão, pelo Brasil afora. Então, acho que é uma dificuldade ele estar ligado a um partido tão pequenininho. Então, assim, e tem o enigma do PT, quer dizer, o que o PT vai fazer? Quer dizer, acho que vai apostar novamente com o presidente Lula ou se vai com Haddad ou se vai apoiar um outro? Se o presidente Lula, acho que tiver condições legais de disputar, acho que naturalmente o partido vai querer disputar com ele, né? Assim, sabe que ele tem alguma chance, que ele, enfim, tem um carisma, fecha o Nordeste, sei lá. Acho que é muito difícil e não apareceu nenhuma liderança emergente no PT. Fala-se no governador da Bahia, mas ele não é um político conhecido nacionalmente. O Haddad acho que encolheu muito depois da eleição de 2018. Acho que ele, enfim, virou, assim, desapareceu um pouco da cena, perdeu um pouco o momento dele, mas é o segundo ou terceiro na lista. Eu acho que, às vezes eu acho que o Haddad quer ser candidato, ele se comporta como um candidato. Acho que, mas o grande enigma é no centro, né? Uma alternativa não à esquerda e não bolsonarista, ter um lugar para se viabilizar. Aí eu acho que os nomes, eu vejo três nomes óbvios, ou que estão tentando aquela brincadeira de criança que você fica tirando as cadeiras. Tem uma cadeira para três ali. Eu acho que essa cadeira seria hoje o governador de São Paulo, né? O Dória. Tem um outsider, um político que nunca disputou um cargo, que é o Huck, que está trabalhando para isso. Huck, Huck.
E tem um nome que eu acho que não pode ser desconsiderado, mas que saiu fortalecido e é alguém que eu vejo com razoável potencial eleitoral, que é o Mandetta, né, que é de um partido O que saiu ministro bem dessa Mandetta. eleição. Eu vejo entre esses três, eventualmente, de onde sairá o nome para disputar contra a esquerda ou os candidatos de esquerda e, de outro lado, contra o próprio Bolsonaro. Professor, e o nome do ex-ministro de Bolsonaro, vejam só, Sérgio Moro, é um balão que murchou? Acho que murchou. Acho que o Bolsonaro, o Moro seria um grande candidato se não tivesse saído da quarta vara de Curitiba, né? Se ele continuasse lá, ainda como juiz, quanto mais tempo ele A ida permanecesse, dele para o ministério de Bolsonaro foi o batom na cueca, né? foi muito mal para a carreira dele. Não só porque ele se juntou a um governo em que depois ele teve que pagar o custo político de sair, é sempre desagradável, né? Você sai criticando alguém que você aderiu com tanta ênfase, você tem que fica um pouco na defensiva, né? Nunca é natural essa saída, a não ser que você seja expulso, humilhado. Mas quando você resolve sair de um governo que você apoiou criticando o governo, é sempre delicado porque você participou do projeto de construção daquele governo. Então, mas eu acho que além disso, que é diferente do Mandetta. O Mandetta também. Ele saiu muito fortalecido, ele cresceu Mas o no Mandetta cargo, se né? mostrou, surpreendentemente, uma liderança carismática, com capacidade de comunicação. Ele apareceu para o Brasil, né, no começo da pandemia, como um ministro ativo, enfim, se comunicando bem com a sociedade. E o Moro mostrou o contrário, né, muita fragilidade de comunicação. Que Professor, dificilmente o cortou um pouco, Moro cortou um pode pouco. fazer curso de oratória. Também é muito difícil que o Moro consiga, sei lá, fazendo curso de oratória, de formação política, se revelar um grande quadro operador político de confiança para uma parte da sociedade brasileira, né? Talvez ele tenha perdido, se ele tem ambições políticas, se ele tinha ambições políticas, ter ido para o governo Bolsonaro, porque ele podia ter ido e ter ficado. Digamos que ele não brigasse com o Bolsonaro, estivesse lá, enfim, sabendo manejar o temperamento do Bolsonaro, os conflitos, e conseguindo emplacar uma reforma do sistema de segurança pública, com projetos de leis de combate à corrupção, sei lá eu, ele seria um nome quase óbvio, eventualmente, para daqui a um ano, sair do governo contra o Bolsonaro, se brigasse. O Bolsonaro teria que fazer o que eu faço com esse nome que não para de crescer aqui do meu lado. Mas não foi o que aconteceu. Ele encolheu, ele se mostrou inábil, ele não soube lidar com o conflito. O Bolsonaro é uma figura de muita experiência, não é? Tá na política, disputou muitas eleições, conhece, apesar de ter sempre se colocado um pouco distante da vida parlamentar, né? O Bolsonaro conhece aquilo ali, a linguagem, a gente está vendo agora os truques, as narrativas, e o Moro não, né? Ele saiu de um juiz que entrou no campo da política, sem conhecimento nenhum de como é que funcionava aquilo ali, foi surpreendido, e eu acho que ele está fora. Eventualmente algum candidato vai querer cultivá-lo para ser um vice, mas eu acho que a essa altura ele tudo bem, ele pode ser um senador, um deputado federal eleito com facilidade, mas para a disputa presidencial eu acho que ele não tem nenhuma chance. É mais difícil. Professor Jairo Nicolau, eu quero agradecer a sua presença, sua participação, sua análise, né, esse compartilhar de conhecimentos aqui no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo e eu deixo um momento final para as suas despedidas junto àqueles que nos acompanham, né? Respondendo inclusive uma pergunta, né? Qual é a grande reflexão que você traz, olhando para trás e para frente, com este livro que você acabou de lançar, que é O Brasil Dobrou à Direita, uma radiografia da eleição de Bolsonaro?
O meu esforço com a feitura desse livro foi tentar entender, afinal, quem votou no Bolsonaro, né? Eu fiquei muito surpreendido ao saber que a vitória do Bolsonaro foi muito consistente, foi muito poderosa, que não foi um fenômeno, apesar de parecer um fenômeno de última hora, ele tem um enraizamento nacional muito grande. Mas, como a gente está vendo na eleição americana, né, muitas vezes políticos que ganham uma eleição de maneira consistente depois acabam perdendo porque não são bons governantes ou porque não conseguem cultivar minimamente uma certa tranquilidade interna. Eu acho que o Trump foi derrotado muito em função dessa incapacidade dele criar um clima amistoso de disputa, de política pública, sem tentar sempre o tempo todo anular, cancelar o seu adversário. Eu acho que fica a lição para o Bolsonaro. E eu acho que nessa eleição municipal também os eleitores começaram a voltar para um leito mais que eu particularmente gosto muito. Ou seja, a política é um território que tem muita nobreza e que tem muita picaretagem, para usar um termo assim bem popular. Mas durante uns anos a população só olhava a política como um lugar da picaretagem. E talvez essa eleição de 2020 tenha sido um reencontro do Brasil com o melhor da sua elite política, com uma parte boa de pessoas jovens que estão aparecendo, com bem intencionados, com gente que retoma a confiança da população. Sempre lembrar, isso aí é uma questão de peneirar. A eleição serve para a gente peneirar cada 4 anos aqueles políticos que não servem, que não prestam, que não foram bem. E agora, o que eu aprendi em 18 é que a população ficou muito magnetizada com a ideia da renovação pela renovação. E talvez em 20 as coisas começaram a voltar para o lugar. Olha, tem renovação ruim e tem políticos Professor, não dá. professor cortou nesse finalzinho novo. Tem renovação ruim e o quê? Eu disse que tem renovação ruim, não é? E tem renovação boa. Acho que essa eleição de 2020 mostra um certo equilíbrio, né? Alguns políticos tradicionais estão voltando a algumas cidades, jovens políticos ligados a partidos apareceram em cena, o que é muito bom. É que nem futebol, eu gosto muito de futebol. Você tem que, chega uma hora, os jogadores mais velhos saem, você fica feliz quando seu time tem lá um jogador sub-20, sub-17, que está na seleção, que você sabe que daqui a pouco está subindo. Acho que a política funciona com a mesma lógica. Os nossos políticos envelheceram e a gente fica torcendo. Nessa eleição de 2020, eu vejo que houve uma renovação boa em muitas cidades e até políticos mais tradicionais, bem avaliados, estão voltando. Eu acho que o equilíbrio vai se dando entre políticos tradicionais bons, que devem ficar por conta da sua experiência, sua prestação de serviço ao país, à cidade, como também políticos novos que é uma aposta. A gente quer conhecer novas caras, quer dar chance a pessoas emergentes. Então, esse equilíbrio a gente está observando nesse ano e eu fico muito feliz que a gente esteja voltando para o leito da política, da boa política, sobretudo. Sem dúvida. Professor Jairo Nicolau, professor atualmente da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, muito obrigado pela sua participação no nosso Espaço Cidadão e seja sempre bem-vindo. Tá bem. Eu que agradeço o convite, simpática entrevista e boa sorte para os ouvintes e para o seu programa. Continua sendo esse sucesso aí. Obrigado, professor.